Olha, poucas histórias testam os limites da fé de um jeito tão intenso quanto a de Abraão e Isaque, lá em Gênesis. É uma daquelas narrativas que nos colocam cara a cara com perguntas muito profundas sobre obediência, sobre sacrifício e sobre a própria natureza de Deus. Então vamos juntos desvendar os momentos-chave dessa jornada. E é daqui que tudo começa, com essa ordem. Uma ordem divina, direta e, vamos ser sinceros, absolutamente chocante. Imagina só o peso dessas palavras, a forma como o texto faz questão de frisar. Seu filho, seu único filho, a quem você ama. Não deixa nenhuma margem para dúvida do tamanho do sacrifício que estava sendo pedido. É um comando que vai contra a lógica, contra qualquer emoção e principalmente contra a própria promessa que Deus tinha feito a Abraão. E qual é a resposta de Abraão a tudo isso? Um debate? Um questionamento? Não. A resposta dele é ação, imediata e silenciosa. Esse primeiro momento da história foca exatamente nisso, nessa obediência quase inexplicável, enquanto ele dá início à jornada mais difícil da sua vida. E aqui tem um detalhe que é fundamental: a duração. 3 dias. Isso aqui não foi uma decisão de impulso, sabe? Feita no calor do momento. Foram 3 longos dias de caminhada, com a lenha do sacrifício nas costas, andando ao lado do filho que seria o sacrifício. Dá para imaginar o peso mental e emocional de cada passo, sabendo exatamente para onde estava indo? 3 dias de silêncio, carregando um fardo que parece impossível. E então, no meio daquela tensão toda, o silêncio é quebrado. E é quebrado da forma mais comovente possível. A pergunta inocente de Isaque é de cortar o coração. Ele olha em volta, vê todos os preparativos, a lenha, o fogo, mas falta o principal, a vítima. A tensão da história sobe para um nível absurdo, porque essa pergunta vai direto no ponto do conflito que Abraão estava vivendo em silêncio. E a resposta de Abraão, olha, é simplesmente extraordinária. Ela é meio vaga, claro, mas é carregada de fé. Repara que ele não mente para o filho, mas também não revela a verdade terrível. Em vez disso, o que ele faz? Ele declara a confiança dele de que Deus, de alguma forma, vai dar um jeito. Essa frase, na verdade, é quase uma profecia que vai definir todo o resto da história. E agora a gente chega no clímax de tudo, lá no alto do Monte Moriá. É como se, a partir daqui, o tempo começasse a passar em câmera lenta. Cada ação de Abraão é metódica, deliberada e tem um peso gigantesco, levando a gente até o momento final do teste. Vamos acompanhar essa sequência. É tudo muito metódico, quase cirúrgico. Primeiro, ele constrói o altar, depois arruma a lenha e então ele amarra o próprio filho e o coloca sobre a lenha. O texto não descreve nenhuma hesitação. E aí vem o ponto crucial. Ele estende a mão e pega a faca. A obediência de Abraão aqui é total, levada ao extremo absoluto. E é nesse exato instante, no último segundo possível, quando tudo parece definido, que a história tem uma virada de 180 graus. Toda aquela tensão construída até aqui se desfaz com uma intervenção dramática que vem do céu. O chamado em dobro, Abraão, Abraão, mostra a urgência daquele momento. A ação é parada na hora. O teste acabou. E a declaração do anjo é a chave para entender tudo. Agora sei que você teme a Deus. Isso confirma que o propósito nunca foi a morte de Isaque, mas sim revelar a profundidade da fé de Abraão. E aqui, aquela frase profética de Abraão se cumpre ao pé da letra. Deus proverá. E ele proveu. O filho da promessa é poupado e um carneiro, o cordeiro da provisão, aparece preso num arbusto para tomar o seu lugar no altar. E para marcar esse evento para sempre, Abraão batiza aquele lugar de Yahweh-Irê. Esse nome se torna um tipo de memorial, sabe? Uma declaração de fé que vai ecoar por gerações. É no lugar da maior dificuldade, no momento da maior necessidade, que a provisão do Senhor se manifesta. Mas a história não acaba só com o alívio. A obediência de Abraão gera uma resposta poderosa de Deus. Uma resposta que não só reafirma, mas expande a aliança que já existia entre eles.
Pensa na força dessa declaração. Deus jura por si mesmo. Não existe autoridade maior, não existe garantia mais forte que essa. A bênção não está sendo apenas confirmada, ela está sendo selada por um juramento divino que está ligado diretamente àquele ato de fé de Abraão. E que bênçãos são essas? Bom, estamos falando de uma descendência impossível de contar, como as estrelas no céu ou os grãos de areia na praia. Estamos falando de vitória. E talvez o mais importante de tudo, a promessa de que através dessa linhagem a bênção se espalharia para todas as nações da terra. Um ato de obediência num único monte teve consequências de escala global e eterna. Então, no fim das contas, essa história é muito mais do que um relato sobre sacrifício. É uma exploração profunda sobre o que é a fé. E talvez nos leve a pensar que os testes mais difíceis não existem para provar algo a Deus, que afinal já conhece o coração. Talvez eles existam para nos revelar a verdadeira profundidade da nossa própria convicção. A pergunta que fica ecoando é: o que um teste de fé revela sobre nós? E a resposta talvez seja que ele revela não só em quem a gente confia, mas o quão longe essa confiança pode nos levar.